Olá, querido e amado irmão, querida amada irmã, seja bem-vindo essa semana, nessa segunda-feira, sétima semana da Páscoa, onde nós percorreremos o Evangelho de São João e meditaremos de modo especial a oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, de hoje até quinta-feira, nós vamos ver de modo mais profundo aquilo que o Senhor quer nos apresentar diante da sua oração sacerdotal. Oração essa que ele faz um pouquinho antes de ir para a sua paixão e morte de cruz. Por isso ele se consagra ao Pai e consagra juntamente toda a humanidade. Nós vamos ver algumas falas que ele oferece aos discípulos, intercede pelos discípulos, intercede por cada um de nós hoje. Então não é uma oração do passado, mas é uma oração que se atualiza, ou seja, ele já pedia ao Pai por cada um de nós. Por isso essa oração, ela é muito forte e muito profunda, e vale a pena nós meditarmos profundamente cada detalhe que ele vem nos trazer. E um detalhe que nós queremos ver hoje, nesta segunda-feira, é o último versículo, que vai nos dizer o seguinte, lá de João 16, dos 29 ao 33. Ele vai dizer o seguinte: no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Pegando, bem especificamente esse eu venci o mundo, é interessante que Jesus é muito realista em tudo que ele diz. Nós temos em nossa vida, pela nossa história, pelos contextos que nós passamos, testemunhos de todas as tribulações em que nós passamos, por todas as dificuldades que ocorrem em nossa vida, questões que nós não temos controle, que aparecem, situações em que nós não conseguimos modificar pelo seu contexto, uma doença, uma tragédia e tudo mais, enfim. E há também as tentações em nossa vida que aí sim, pela graça do Espírito, nós podemos ter força para vencê-las. E é nesse ponto que eu gostaria hoje com vocês de meditar. Esse eu venci o mundo. Quando nós pensamos simplesmente nessa palavra, nessa frase, eu venci o mundo, parece algo bem motivacional, Nossa, Jesus dando uma motivação para nós acreditarmos que nós podemos vencer, porque ele também passou por tudo isso, E de fato, não está errado pensarmos isso, mas nós podemos pensar além disso, além de uma mensagem motivacional, mas algo que nos faz aprofundar ainda mais no significado desse eu venci. Quando ele fala eu venci, não é simplesmente uma questão de exemplo que nós devemos seguir. Não só isso, mas ele nos prova que todas as tentações, todas as limitações foram vencidas por ele. Um exemplo bem prático, para ficar um pouco mais próximos de nós também, quando nós olhamos para as tentações do deserto, Jesus, nós sabemos que é homem-Deus, e mesmo sendo humano, nunca deixou de ser Deus. Por isso, ele não precisava passar pelo deserto para provar que ele era Deus, para provar que, de fato, a sua autenticidade. Não, ele era Deus, passando ou não pelo deserto. Então, por que Jesus passa por essas tentações? Ele passa justamente para vencer as tentações por cada um de nós. Ele assume as nossas fragilidades, assume nossas limitações para vencê-las. Aí está o X da questão. Aí está a grande diferença dessa questão de eu venci o mundo. Ele já venceu para nós, ele assumiu em si as nossas limitações, as nossas fraquezas e as venceu por nós. Ele lutou por nós. Por isso, essas tentações, todos esses sofrimentos, eles foram vencidos pelo próprio Cristo Jesus. Então isso nos leva a pensar, bom, se Jesus já venceu tudo isso por mim, então me traz uma sensação de comodismo. Tudo já está vencido. E não é bem assim. Na verdade, nós devemos, queridos e amados irmãos, tendo consciência que Cristo nos salvou, ele venceu a morte, aí está mais uma questão,
ele venceu a morte, por isso nós já temos a eternidade, né? Já somos herdeiros dos céus, porque ele já venceu a morte para cada um de nós, pela sua redenção na cruz, paixão, morte e ressurreição. Nós temos já, como filhos e filhas de Deus, o próprio céu em nossa vida. Assim como nós temos vencido as nossas limitações por ele assumindo cada limitação, cada fraqueza, cada tentação. E o que cabe a nós? Acreditarmos, queridos e amados irmãos, diante dos nossos desafios, diante das nossas tentações, diante das tribulações que o mundo nos apresentar, acreditar que Cristo já venceu tudo isso. E que isso pode nos afetar no âmbito de nossa vida, tudo bem, não tem problema nenhum, porém, isso não pode nos vencer. Isso não pode nos vencer porque Cristo já venceu por nós. Então, cabe a nós termos consciência e aplicar esta fé em que Cristo já venceu por nós. Nós podemos passar por tudo isso. E se nós alimentarmos a nossa fé, nossa esperança, nós saberemos que nada disso pode atingir a nossa alma se nós depositarmos a nossa esperança em Cristo Jesus. É necessário nós firmarmos os nossos pés, conhecer de fato que tudo isso foi ultrapassado por Cristo Jesus, para que assim nós tenhamos a certeza da fé e a fortaleza para passarmos por todos os desafios que nos são apresentados. Cristo já é por nós, queridos e amados irmãos. Por isso, nesta semana, iniciando essa segunda-feira, apresente a Deus as suas tentações, os seus sofrimentos e apresente as suas tentações ao seu sofrimento, o Cristo vencedor. Ele já venceu por mim, querido e amado irmão. Ele já venceu por você. Basta acreditarmos e depositarmos totalmente a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Maria Santíssima interceda por sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.